pessoal, sou eu aqui de novo e dessa vez eu estou aqui com a minha irmã, que é psicóloga, minha irmã Débora. Antes que alguém me pergunte, a minha irmã mais velha. Ela vai tentar negar agora, mas não acreditem, tá? Sou do meio, gente. E assim, a gente quer fazer algo assim bem descontraído pra falar, abordar sobre o tema depressão. Por isso que eu convidei ela hoje. Eu postei recentemente, não tão recentemente, mas eu postei um vídeo falando sobre o tema de forma de poema, onde eu fiz uma declaração para minha mãe, né? E assim, é interessante porque aquele poema eu escrevi há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando a minha mãe ainda estava com um quadro assim bem triste, mas as imagens foram bem recentes, minha irmã estava junto comigo, demonstrando a situação, a realidade dela atual, resultado de muitas coisas, tratamento e tudo mais, e oração, porque nós somos pessoas de fé, né, que acredita que Deus pode, que Deus, querendo ou não, interfere em tudo, inclusive nisso, gente, mas nós sabemos que essa é uma doença que precisa ser tratada e tudo mais, e por isso que eu trouxe a minha irmã psicóloga. Nós vamos começar do início. É mesmo? Então, assim, minha irmã vai direcionar um pouco, que é mais a área dela, né? Então, como a Kelly falou, depressão é uma doença. E doença é o quê? Aquilo que altera o que antes era natural do indivíduo fazer. Digamos, se antes ele tinha aquela autoestima, ele fazia todas as atividades durante o seu dia a dia, cumpria com a sua rotina, e agora ele não consegue, ele está incapacitado de alguma maneira de fazer, se enquadra dentro do quadro da doença, porque é quando o indivíduo ele não está mais naquela condição de fazer algo que ele fazia antigamente, no estado anterior. Então, depressão é uma doença, porque ela paralisa as pessoas no modo de pensar, agir e nas suas escolhas. Então, a pessoa ela se torna alguém que você desconhece. Isso, porque todo mundo que lida com alguém depressivo, ele sempre se questiona por que ela tá dessa maneira. O comportamento muda. A nossa mãe, ela ficava bem assim, ou ela tava muito agitada, né? Ou ela tava mais triste, reprimida. Ela sempre tava no extremo. Era o que eu percebia, era o que eu sentia. E saúde é justamente o contrário. É quando o indivíduo ele consegue estar bem, tanto com o corpo saudável, com a mentalidade saudável, é um contexto, né, que inclui todo o indivíduo. Então, saúde é isso. Então, quando o indivíduo ele está mal psicologicamente, ou o seu corpo, o seu organismo está mal, ele está doente. Então isso seria a depressão, no caso. A depressão é uma doença Ela acabou psíquica. de explicar o que é a depressão, né? Por que ela se enquadra no estado de doença, né? Porque muitas pessoas, como a Kelly fez no vídeo anterior, vê a depressão como uma frescura. A pessoa não faz porque ela não quer. Mas de alguma forma, essa pessoa é como que se ela não conseguisse. Isso. Ela não consegue fazer aquilo, não é porque ela não quer simplesmente, né? Então, assim, existem vários tipos de depressão, né? Então, tem também o estado depressivo, que não é necessariamente a pessoa... isso é muito interessante, só querendo cortar. É que assim, a minha irmã quer falar assim, a gente tem que saber diferenciar. Existe a depressão, doença, que vai acompanhar a pessoa por um período maior, mas também pode existir quadros separados depressivos. A gente pode, sendo saudável, ter alguns momentos depressivos na nossa vida, ao longo da nossa vida, né? Sim, tem pessoas que em momentos de lutos, ela passa por momentos depressivos. É comum o indivíduo em alguma fase da vida dele passar por algum momento depressivo. E gente, é muito importante enfatizar que nós não somos a doença. Você não é a depressão. Você está depressivo, ou você está ansioso, mas você não é aquela doença. Então, o indivíduo ele tem que perceber, fazer a diferenciação que estar com aquela doença não é ser aquela doença. Então, com os tratamentos não precisa adequados... se apropriar da Isso. depressão. Com os tratamentos adequados, com acompanhamento, a pessoa pode sim sair desse estado ou melhorar, né, a forma com que está. Então, assim, agora ela acabou de explicar o que é depressão. Mas eu acho que, assim, uma dúvida também muito recorrente é, assim, quais são os sintomas mais recorrentes? Tipo, vamos supor, eu acredito que de pessoa para pessoa pode variar. Mas o que é mais comum, assim, é mais geral de você perceber, de você notar?
Primeiramente, é a falta de interesse pelas coisas, né? É o sentido das coisas, começam a perder o valor. Porque quando uma pessoa ela está depressiva, tem no seu próprio organismo a falta de neurotransmissores importantes também. Então, como a dopamina e outros que são importantes para o nosso humor. Então, afeta muito o humor da pessoa. E é por isso que é importante que ela tenha um acompanhamento, porque vai ser necessária a reposição disso tudo, né? Através de medicamentos também. Então, às vezes, um simples medicamento já pode mudar aquela realidade logo se for identificada no começo. Auxilia também a reposição desses neurotransmissores, porque a depressão pode ser explicada também por uma predisposição genética, então é muito importante que a pessoa ela seja acompanhada tanto pelo psiquiatra como terapeuta, que pode estar tratando o que originou essa depressão, esse estado de tristeza, de falta de interesse, e também repondo através de alguns medicamentos importantes também, as vitaminas. Só que quando você consegue repor esses neurotransmissores importantes para nossa saúde, através de exercícios, de coisas mais orgânicas, isso é muito legal, porque você não vai precisar, né, colocar um medicamento que vai produzir, mas quando você estimula naturalmente no seu próprio corpo, isso é muito interessante. Então, buscar meios também como exercícios, uma boa alimentação, estar em ambientes que te faça voltar a ter ânimo. Então é muito importante você incluir atividades que permaneçam e evitar outras que te afundem ainda mais. Então a gente pode entrar, por exemplo, em relacionamentos tóxicos. Às vezes que a minha irmã, ela tem inclusive ela tem uma página, gente, no Insta que eu vou deixar o link, eu vou deixar o nome pra vocês, caso vocês tenham interesse, seguir. Ela posta dicas bem interessantes sobre diversos assuntos relacionados à psicologia. Mas uma das coisas interessantes é isso, né? De você evitar relacionamentos tóxicos e também a questão que você postou recente sobre serviço. Por exemplo, você perceber que você não tá bem em alguma coisa, você não ter receio de mudar, de pensar numa coisa diferente, algo que te faça bem, né? Isso, não limitar o seu potencial, porque às vezes nós nos encontramos num momento difícil e aí nós acreditamos que porque estamos passando por esse momento, não somos capazes de vencer a situação. Vem pensamentos negativos e muitas vezes nós os alimentamos em vez de... Músicas tristes, ou pensamentos, né, igual você mesmo falou, tristes. Isso acontece muito. Eu particularmente prefiro levantar, sacudir a poeira, colocar uma música animada, pra que aquilo saia. Eu costumo ser assim, às vezes eu choro naquele dia, fico mal, mas outro dia eu tento ficar... Né? As pessoas falam, você não fica sofrendo muito tempo por uma coisa. Eu me esforço pra isso, né? Porque eu acho que a gente tem até certo ponto, né? Poder ter os pensamentos negativos. Normalmente as pessoas elas dão muito valor ao que elas trazem muito pro real os pensamentos. Mas precisamos sim se questionar sobre os nossos pensamentos, discutir a realidade de tudo isso. Porque, como eu sempre falo, que os pensamentos, eles são partes da nossa emoção. Eles são influenciados pelas nossas emoções. Às vezes traumas, coisas anteriores. Sim, então é importante que nós façamos uma análise sobre esses pensamentos disfuncionais que vêm reforçando comportamentos negativos e trazendo para a realidade. Digamos assim, você tem um pensamento que você não é capaz de sair daquela situação. Você pode fazer uma comparação das coisas que você conquistou, daquilo que você tem e trazer para a realidade esse pensamento e questioná-lo, né? Para que ele não se torne maior, não seja apenas reforçado negativamente, mas que ele seja questionado sobre a sua realidade. Eu acho que isso daí acaba sendo muito comum em relacionamentos, né? Por exemplo, se você veio de um relacionamento onde já teve traição, onde já teve algum tipo de trauma, e aí você inicia um novo relacionamento, e aí qualquer coisa, às vezes, que possa te lembrar o anterior, vem como se fosse um gatilho na sua mente para te trazer pensamentos negativos em relação a isso. Porque as experiências fortalecem crenças pessoais que nós temos. Então é muito importante nos
perguntar, policiar e tudo mais, aprendermos quais são as crenças que nós carregamos e se elas estão nos fazendo bem. Porque muitas das vezes carregamos tantas marcas, crenças e tudo que elas só nos atrapalham, bagagens que só nos atrapalham. Então tem momentos que precisamos sim sentar conosco mesmo, sabe? Colocar a cadeirinha ali e falar, olha, pra que você tá carregando essa bagagem até hoje? Vamos abandonar algumas coisas que não nos fazem bem, vamos mudar comportamentos que talvez meu pai fazia, minha mãe fazia, e eu estou apenas repetindo por repetir e não se questionando se aquilo é legal ou não. Então, eu acredito que o autoconhecimento é algo muito importante. Para evitar a depressão, para evitar sintomas, né? O autoconhecimento nos permite ter um alerta ali sobre aquilo que está nos fazendo mal. E às vezes já cortar o mal pela raiz. Isso, não alimentar tanto. O autoconhecimento nos permite conhecer os nossos próprios limites. Não permitir que o outro coloque isso pela gente, imponha isso pela gente, mas nós mesmos seremos capazes, através do autoconhecimento, não se medir com a medida que o outro utiliza. Isso. É a mesma coisa que a gente vê muito hoje em dia, essa coisa de corpos. Aí algumas pessoas, igual, a gente é da mesma mãe, mesmo pai, olha só, a genética é diferente. Então, assim, se eu for ficar me comparando com a minha irmã, eu vou ficar frustrada. Então, são corpos diferentes. Ela pode querer emagrecer, eu posso querer engordar, mas talvez o meu corpo não fique idêntico ao dela e nem o dela idêntico ao meu e tudo bem. Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, né, mano? Então a gente até identificou que a nossa mãe, eu acho que uma das coisas que aconteceu foi isso, né? O jeito dela, ela não se sentia aceita, coisas do tipo, isso levou ela a ter, né? Experiências negativas, pessoais. Que ela foi alimentando. E aí trouxe crenças anteriores que reforçou tudo aquilo, porque aquilo já estava acontecendo atualmente. E ela se entregou a esse momento e acabou estando no estado depressivo. E através de tratamentos, a força de vontade dela de reconhecer que realmente estava com aquela doença e que precisava tratar, precisava enfrentar ela. Se libertar do que fazia mal. Isso, e se permitir ser cuidado, ser orientada, porque precisamos sim sair desse tabu, né, de que quem vai em psicólogo é só doido, gente, não. Isso, até mesmo em psiquiatra. Acho que todo mundo também tem um pouco de loucura. Todo mundo precisa, gente, fazer precisamos dar valor àquilo que irá nos ajudar. Sim. Né, dar crédito a isso. É igual você ir no nutricionista, entende? Você sempre procurar formas de melhorar a sua vida. Então, se um psicólogo pode te fazer isso, por que não? Né? Então, eu acho que tá bom por hoje, né? Vocês devem estar cansados de ver essa disputa de quem fala mais. Eu, como entrevistadora, sou. Mas eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco. Se vocês gostaram e querem uma parte 2, quem sabe, né, mano? A gente tá aberto pra opiniões e tudo mais, pra sugestões, gente. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. E eu vou ficar muito agradecida. E é isso. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Até.